Olá, psicos infantis! Hoje eu vou esclarecer uma dúvida muito frequente entre os psicólogos infantis, que é: tenho que fazer orientação parental sempre com os dois responsáveis? E a resposta é não. Nesse vídeo eu vou te dizer o porquê. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda, sou psicóloga clínica infantil, trabalho com orientação parental e supervisão clínica para psicólogos. Bom, nós sabemos que quando a gente começa a atender uma criança, nós sempre precisamos ter uma primeira sessão com os responsáveis pela criança. Essa primeira sessão, o ideal é que ambos os responsáveis ou todos os responsáveis, seja os avós, seja os pais, seja tios, enfim, o responsável pela criança esteja presente. Às vezes nós conseguimos fazer com que isso aconteça, às vezes não. Às vezes vem um responsável, às vezes vem o outro. Mas por que seria importante nessa primeira sessão ter os dois responsáveis, digamos assim, pela criança? É muito importante para a gente coletar o máximo de dados sobre o problema da criança, sobre o porquê a família está procurando terapia para ela. Com os dois responsáveis, nós também podemos observar a dinâmica familiar, como que esses responsáveis conversam entre si, o quanto que eles concordam entre práticas parentais, práticas educativas, valores referentes à educação. Então, quando nós temos os dois responsáveis nessa primeira sessão, nós conseguimos observar muito dessa dinâmica familiar e que são dados muito importantes para coletarmos, né? E inclusive ir trabalhando com a criança a partir desses dados que nós coletamos a partir da dinâmica entre os responsáveis. Algo interessante que é quando vai um responsável nesse primeiro contato com o psicólogo, é que a gente já começa a entender o porquê que o outro responsável não veio, o quanto que o outro responsável estaria comprometido com as orientações parentais e com o processo de psicoterapia com a criança. Então, indo os dois responsáveis ou não, indo apenas um deles, nós já conseguimos coletar muitos dados que são muito importantes para o desenvolvimento da psicoterapia com a criança. Mas qual que é a diferença de fazer a orientação parental juntos, com os dois responsáveis, e fazer a orientação parental apenas com um deles? Quando nós propomos uma orientação parental juntos, em conjunto, essa orientação ela tem o objetivo de alinhamento. Nós iremos alinhar objetivos para que ambos os responsáveis possam colocar esses objetivos em prática. Então, na maioria dos casos, para passarmos orientações para os dois responsáveis, ambos precisam estar minimamente alinhados. Ambos precisam concordar com as orientações, precisa ter uma comunicação positiva entre os dois, para que eles topem colocar essas orientações em conjunto. Então, o objetivo da orientação parental com os dois é nesse, de alinhar, né, e que ambos possam colocar em conjunto os objetivos propostos ali na orientação. Pode ser que os objetivos sejam os mesmos para os dois, ou pode ser que seja um objetivo para um responsável e o objetivo para o outro responsável, mas que ambos estarão se ajudando e se apoiando para que consigam, né, colocar esses objetivos em prática no dia a dia. Então, o objetivo da orientação parental em conjunto é esse, de alinhamento entre os dois responsáveis. Agora, quando nós optamos por uma orientação parental separadamente, isso acontece porque a gente observa uma dinâmica familiar muito conflituosa, né? E acontece muito isso. Às vezes, lá na primeira sessão que nós fazemos com os responsáveis, nós observamos os responsáveis mal conseguindo conversar entre si. Nós já observamos brigas entre ambos, né? Entre os dois ali na nossa frente mesmo. Observamos um desalinhamento muito grande entre práticas educativas, entre valores. Então, um faz do jeito e aí não concorda que o outro faz daquele jeito. Então, vira muito mais uma sessão na qual ambos acabam falando de práticas negativas que o outro faz, do que necessariamente falar da criança, por exemplo, ou do problema ali da criança, enfim. Então, quando a gente observa esse desalinhamento, esses conflitos lá na primeira sessão, já liga o sinal de alerta para a gente pensar na possibilidade de fazer separadamente a sessão de orientação parental. Para quê? Para que daí a gente consiga coletar dados com um responsável, explorar as dificuldades daquele responsável,
identificar o que aquele responsável precisa mais de ajuda e que quer mais a nossa ajuda. Enfim, nós iremos explorar individualmente as dificuldades e os objetivos que aqueles responsáveis estão tendo na educação com a criança. Mas você pode estar se perguntando, tá, Amanda, mas se tem esse desalinhamento, não seria importante ter sessões em conjunto para que esse alinhamento aconteça? Sim e não. Tem casos que a gente consegue fazer isso quando a gente percebe uma abertura um pouco maior dos responsáveis de criar esse alinhamento, de criar esses objetivos em conjuntos, mas eu imagino que você já deva ter atendido pais assim, tem dinâmicas familiares que fica impossível. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu atendi uma família na qual eu fiz a sessão primeiramente com a mãe, fiz individualmente com os pais, porque eram pais separados, fiz as sessões com a criança e fui dar devolutiva para eles. Mesmo sendo pais separados, eu sugeri que a devolutiva, fosse com os dois, porque na devolutiva nós iríamos, eu iria, apresentar os objetivos para ele, os próximos passos, então fazia sentido eu passar isso para os dois responsáveis. Então, veio os dois responsáveis, mesmo que eles fossem separados, os dois toparam de fazer junto, mas quando eu comecei a dar a devolutiva, se tornou impossível de continuar com os dois na sala. Conforme eu ia falando, um dos responsáveis começou a falar mais diretamente com o outro em um tom mais hostil, o outro começou a responder da mesma forma e acabou virando uma briga entre os dois. E por quê? Eles estavam totalmente desalinhados em relação a práticas educativas, entre concordar com algumas atitudes, entre valores na educação da criança. Então, começou a se tornar uma briga. Eu mal consegui terminar de dar a devolutiva. Então, o que eu fiz? Dei esse feedback para eles, dizendo o que estava acontecendo, de que, olha, não tá dando dessa forma, a gente não tá conseguindo ter essa comunicação, eu não tô conseguindo dar essa devolutiva para vocês, então, acho melhor nós fazermos separadamente, Então, não lembro certinho a abordagem que eu tive, se eu sugeri de qual dos dois gostariam de receber a devolutiva primeiro, ou se eu pontuei para um ou para outro, aguardar lá fora, enfim. No fim, um dos responsáveis saiu da sala, aguardou lá na recepção, eu dei a devolutiva para um dos responsáveis, que ficou. Depois, eu pedi para ele sair, aí entrou o outro, dei a devolutiva para o outro, e aí, para esse alinhamento, digamos assim, de como que seriam as próximas sessões, eu chamei o outro, aí o outro esperou lá na recepção, enfim, nós fizemos esse movimento de sair um e entrar outro. Esse foi um exemplo extremo desse desalinhamento, dos responsáveis, mas vai muito do nosso tato de ir percebendo se mesmo que os pais estejam com objetivos desalinhados, se ainda assim a gente conseguiria ter uma sessão, com os dois responsáveis e nós, psicólogos, mediando ali, com o objetivo de fazer com que nessa sessão haja um alinhamento. Tem casos que a gente consegue fazer isso, que por mais que tenha conflitos, os pais, um ouve o outro, um consegue acolher a opinião um do outro, a gente consegue encontrar práticas e valores que são semelhantes entre eles. Então, por mais que seja um pouquinho difícil, a gente consegue ir organizando nessa sessão e encontrando objetivos em comuns. Então, faz sentido, a gente fazer daí essas orientações em conjunto. Mas também é importante, mesmo que isso aconteça, mesmo que a gente consiga encontrar esse equilíbrio quando há anteriormente um desequilíbrio, ainda assim é importante a gente pensar quais habilidades individualmente é importante daqueles pais trabalharem. Muitas vezes, um responsável vai ter habilidades que ele gostaria de desenvolver ali na educação da criança, enquanto que o outro responsável vai ter outros objetivos, vai ter outras dificuldades. Então, é aí que entraria a sessão de orientação parental separadamente, para que a gente possa trabalhar e explorar essas habilidades individualmente. Então, quando vem um responsável numa orientação parental individual, esse responsável vai me dizer as suas dificuldades ali com o comportamento, problema da criança no dia a dia, Vai dizer por onde às vezes ele gostaria de começar, o que é mais fácil para ele colocar em prática em termos de intervenções.
Então, nós podemos fazer algumas sessões individuais. Então, faço uma sessão individual para explorar esses objetivos, essas dificuldades individuais de um responsável, faço com o outro também, e mais para frente eu posso unir novamente os dois responsáveis para que daí algumas orientações sejam passadas para os dois, né? Para que algumas orientações que ambos conseguiriam colocar em prática, ou que, se eu perceber que ambos já conseguem ter essa comunicação, porque já estão conseguindo desenvolver individualmente as habilidades, eu posso chamar, né, ambos para essa sessão de orientação parental em conjunto, para que um acabe ajudando o outro, um acabe delegando para o outro, por exemplo, algumas atividades, ou até para a gente conseguir expor para o outro quais habilidades aquela pessoa conseguiu desenvolver. Né? Então, olha, fulana antes não conseguia fazer assim, a partir das orientações individuais, agora ela já tá conseguindo. Olha, você antes não conseguia fazer, né, X, e agora você já tá conseguindo. Então, com isso, agora pode ser um bom momento da gente alinhar uma intervenção X ou uma prática X com vocês dois. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que aconteceu comigo também, é de uma família que me procurou. Essa família, nós fizemos a primeira sessão, né, de coleta de dados, veio os dois responsáveis. Eu expliquei para eles, né, como que funcionava o meu trabalho, de que eu trabalho com orientação parental, que isso é muito importante. Expliquei como que funcionaria o processo, né, de que eu faria as sessões com a criança, para coletar dados que eu observo ali em sessão, para observar o que eles me trouxeram ali nesse primeiro atendimento, e que depois eu iria dar uma devolutiva para eles, para daí dizer como que seria dali em diante. Rapidamente, depois dessas sessões com a criança, de avaliação, de coleta de dados, é muito importante a gente dar essa devolutiva para os pais para explicar a estrutura da psicoterapia que vai se tomar dali em diante. Porque muitas vezes, depois que a gente faz as sessões de avaliação com a criança, a gente observa que o mais importante para aquele caso não é a terapia com a criança, mas sim a sessão de orientação parental. Então, às vezes, os pais, eles vêm com uma expectativa de que, eu quero terapia para o meu filho, mas depois que a gente faz as sessões com a criança, a gente observa que será muito mais efetivo nós fazermos orientação de pais do que fazer as sessões com a criança. Então, por isso que é importante a gente fazer a sessão com a criança e depois dessas sessões, umas 3, 4 sessões, vai ser muito relativo, né? Vai depender muito de quantos dados eu conseguir coletar nessas sessões, eu dar essa devolutiva para os pais para apresentar como que vai ser dali em diante. Então, se a criança, ela vai continuar vindo, qual mais ou menos vai ser a frequência de orientação de pais? Então, olha, nós podemos começar, né, com 3 sessões da criança e a última sessão do mês ser com vocês, ou com os dois, ou com um dos dois. Podemos ter uma dinâmica, né, de fazer uma sessão com a criança e uma sessão com os responsáveis, então quinzenal. Ou aconteceu também já comigo, de depois que eu fazer a avaliação da criança, eu falar, né, com o responsável. Nesse caso em específico, o responsável era apenas um, né? De eu falar com o responsável, olha, tem questões importantes para trabalhar com a criança, mas no momento é mais importante eu te orientar. Então, vamos fazer um mês de orientação, vamos fazer 4 sessões de orientação, e aí, né, nesse mês você vai estar bem orientada, vai estar aplicando algumas coisas ali no dia a dia, e aí a gente começa, de fato, com a criança. Então, é muito variado, vai depender muito de cada caso, se eu vou continuar com a criança, a frequência que vai ser orientação parental, se vai ser quinzenal, se vai ser uma vez por mês, se vai ser com os 2 responsáveis, se vai ser com um deles. Então, vai depender muito dessa análise que eu fizer do caso. Bom, voltando um pouquinho antes de explicar, né, o objetivo dessa sessão com a criança e dessa estrutura que eu vou apresentar depois para os pais,
aconteceu, né, uma situação comigo que eu acho bem interessante compartilhar também, que eram os dois responsáveis, né, que me procuraram. Nós fizemos primeiro essa sessão de coleta de dados, eu expliquei tudo isso para eles, como que seria com a criança, o que aconteceria depois e a importância, né, da orientação de pais. E aí, um dos responsáveis disse assim: Amanda, no momento nós estamos passando por uma crise no casamento. Nós não conseguiríamos fazer sessão de orientação parental em conjunto, digamos assim. Na verdade, a gente nem queria ter mais essa responsabilidade, digamos assim, esse compromisso de estar vindo nas orientações, porque nós gostaríamos antes de resolver as questões conjugais. Então, nós estamos fazendo já a terapia de casal e nós gostaríamos de saber se você poderia fazer algumas sessões, né, 1, 2 meses com, né, o nosso filho, e aí depois a gente te dá um feedback de como nós estamos, pra gente ver se a gente vai fazer daí a orientação parental em conjunto, ou se vai ser individual, enfim. E eu falei que tudo bem, que não teria problema. Né, no desenrolar da história, eu fiz com a criança, fiz ali 2 meses, 3 meses com ela, sem ver os pais nesse período. E aí foi quando um dos responsáveis, né, me disse: olha, a gente se separou, o outro responsável não vai participar das orientações, ele não quer as orientações, mas eu quero, então eu me comprometo com elas. E aí foi quando a gente começou as orientações parentais só com esse responsável que estava comprometido e que queria as orientações. Então, eu acho que o mais importante é de nós sermos muito sensíveis à dinâmica familiar desses responsáveis, de observarmos essa interação, o quanto que eles concordam em práticas educativas, se eles se ajudam no dia a dia, ali em situações desafiadoras com a criança, se eles delegam, se pedem ajuda do outro: olha, agora eu tô muito nervosa, não pode você assumir aqui, né, a partir ali de um comportamento desafiador que a criança tá tendo. Então, nós, a partir dessa dinâmica, né, dos dois, nós conseguimos já tomar mais ou menos uma decisão se vai ser importante, ou até mesmo às vezes os pais pedem: olha, Amanda, eu queria vir só eu nessa próxima sessão, porque tem coisas que eu não gostaria de compartilhar, né, com o outro responsável nesse momento. Eu tenho dificuldades que eu gostaria de trabalhar primeiro, individualmente. Então, assim, essa decisão de ser junto à orientação parental ou separado pode ser a partir da nossa análise, mas às vezes os pais também acabam pedindo isso. Mas é muito importante nós dizermos a eles que pode ter essa possibilidade ou de junto ou de separado desde dos primeiros contatos que nós temos com ele. Seja desde a primeira conversa que nós temos, então da gente explicar como que é o nosso trabalho de orientação, ou explicar isso na sessão de devolutiva depois das sessões de avaliação que eu fiz com a criança. E por que é muito importante? Porque às vezes os pais eles estão tão acostumados de virem em conjunto que quando a gente pede para vir separado, causa um estranhamento do tipo: mas por que você tá pedindo para eu ir separado? A gente sempre fez junto. Tem que ser sempre junto. Não faz sentido a gente fazer separado, porque nós dois temos que estar alinhados. Mas, né, então, para que não tenha essa resistência, digamos assim, a gente já explica a importância de ter sessão de orientação parental separado. E qual que é a importância? Que é essa da gente pegar habilidades, objetivos, dificuldades que aquele responsável tem, trabalhar aquilo, desenvolver aquilo, trabalhar com o outro, desenvolver com o outro, e eventualmente no trabalho separadamente que eu tô fazendo, eu posso chamar os dois, apresentar até mesmo os objetivos da terapia que eu tô trabalhando com a criança. Então, quando eu vou dar essa devolutiva, né, do que eu tô trabalhando, ou das evoluções que a criança tá tendo, é importante que seja com os dois, né? Então, eu chamo os dois, dou essa devolutiva, e aí também até um momento de eu observar se mudou algo na interação dos dois, já que eu tô fazendo esse trabalho separadamente. Se eu observar que os responsáveis juntos nessa sessão já estão conseguindo ter uma comunicação melhor do que estava tendo lá no começo, devido a essas sessões individuais que eu tô fazendo, faz sentido e pode ser que eu possa sugerir para eles: olha, vocês perceberam
que antes vocês, né, mal conseguiam ouvir o que o outro tinha para dizer, e eu posso dar esse feedback de como era e de como tá agora, e de que pode ser interessante fazer sessões de orientação parental em conjunto. Uma coisa que acontece muito também, né? Então, assim, a gente tá falando aqui de dois responsáveis que topam de vir para orientação. Mas a gente sabe que nem sempre é tão lindo assim, né? Os melhores dos mundos, o que a gente mais quer é isso, que ambos os responsáveis estejam comprometidos com a terapia, que ambos venham, que ambos queiram, né, olhar para os comportamentos de si, fortalecer habilidades, modificar coisas, né, que tá, enfim, modificar comportamentos que eles não estão felizes deles mesmos estarem fazendo. Então, esse é o melhor dos mundos, mas a gente sabe que nem sempre, eu diria que na maioria dos casos, isso não acontece. E acontece muito de um responsável vir na sessão, a gente nem conhece o outro, a gente até chama, pede, manda mensagem, pede pro responsável que tá vindo trazer o outro, só que não acontece. E não vem. E aí o que acontece muito? Esse responsável que tá vindo, a gente começa a ver evoluções, né? Esse responsável começa a aplicar intervenções, estratégias, começa a fortalecer habilidades que são importantes, a modificar coisas que ele quer modificar em termos de prática parental, práticas educativas, enfim. Só que aquele responsável que não tá vindo continua exatamente igual. E muitas vezes, até tendo comportamentos que, sem querer, obviamente, porque nunca é por querer, né? Mas que continua tendo comportamentos que até pode estar mantendo alguns comportamentos inadequados da criança, enfim. Então, a gente tem uma evolução de um lado, mas é um momento que a gente meio que encontra essa barreira de que parece que o negócio tá indo, mas parece que deu uma emperrada, porque tá tendo uma mudança desse lado. Tá tendo uma mudança da parte de um responsável, tá tendo mudança da criança, que a criança tá em terapia e tá apresentando mudança, mas desse lado aqui não tá tendo mudança. E aí são esses momentos, né, que os pais ou até o responsável, né, ou o psicólogo se questiona. Mas será que tá adiantando eu fazer orientação parental só com o responsável, já que o outro não tá vindo? E uma coisa que eu sempre digo é melhor feito que perfeito. Claro que seria perfeito se viessem os dois, mas é muito melhor que esteja vindo um do que vindo nenhum. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente adequar a nossa expectativa e trabalhar com o que a gente tem. Às vezes a gente fica sofrendo, né, e remoendo o fato daquele outro responsável não vir. E, né, e da gente, nossa, mas ele tem que vir, porque se ele não mudar, as coisas não vão mudar, ele precisa se engajar. Então a gente fica remoendo com aquele responsável que não vem, sendo que, às vezes, fazer isso vai fazer com que a gente mais se frustre do que a gente foque na solução e foque nas evoluções. Então, é melhor um responsável vir, mesmo que ainda esteja difícil o trabalho, porque o outro responsável tá tendo comportamentos, né, práticas que tá dificultando ainda mais a revolução do caso, do que se não vir nenhum. Então, é importante a gente adequar a nossa realidade, né, o que a gente tem para trabalhar. Se a gente tem esse responsável que está comprometido, vamos trabalhar com esse responsável que está comprometido. E a gente vai propor daí estratégias a partir do que está no nosso controle. Porque não tem como a gente pegar o outro responsável pelo braço e falar, olha, você vai vir, vai se comprometer igual esse responsável está se comprometendo. Não tem como. Então, assim, é muito frustrante, né? Mas é importante a gente ter muito essa consciência, né, de que eu tô tentando trazer o outro, não tô conseguindo, então ao invés de eu ficar remoendo isso ou ficar achando que o trabalho não vai para frente porque o outro não tá se comprometendo, ou seja, eu colocar a responsabilidade no outro, não tá indo porque é o outro que não tá vindo, né? O problema é o outro, digamos assim. Então, ao invés de eu ficar em torno disso, remoendo isso, eu vou focar no que eu posso ter controle, no que eu consigo trabalhar, que é o quê? Com esse responsável, né, e com a criança. E, inclusive, eu posso ser muito sincera com o responsável que tá vindo, no sentido de, olha, nós estamos vendo a evolução com a criança, nós estamos vendo a evolução com você,
Mas alguns comportamentos não mudam porque precisa um pouquinho, né, de um movimento lá do outro que não está vindo. Então, se a gente está tentando e a gente não está conseguindo o engajamento desse outro responsável, nós podemos ser muito abertos com o responsável comprometido e pensar em conjunto em estratégias para tentar melhorar, né, essa situação, as evoluções, com as ferramentas que a gente tem, né? Então, por exemplo, recentemente eu tive uma supervisão e tem um exemplo que se encaixa muito nisso, né? Então, a psicóloga estava contando de uma situação na qual a mãe estava mais comprometida, o pai não estava tão comprometido assim, e aí a criança teve um comportamento no final de semana, ali na interação da família. O pai ficou extremamente bravo com a criança, né? Ele falou, ai, para de frescura, não sei o quê, e ficou muito bravo e expressou essa sua raiva, descontando tudo na criança. E a criança teve um comportamento de falar o que ela estava sentindo, que era uma evolução, né? E aí, a partir do caso de que era uma criança que antes não faria isso, era uma criança que iria bater, mas nesse momento ela teve um comportamento de falar o que ela estava sentindo e saiu de perto do pai. E aí, na sessão de orientação com a mãe tinha fala assim, mas o fulano tinha que ter, não podia ter falado assim com a criança. O fulano tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Aí, tá vendo? A criança teve um comportamento adequado, ela fez uma coisa que foi legal de falar o sentimento dela, e o fulano não valorizou, ficou falando isso, ficou falando aquilo. Então, nessa sessão, o que a gente observa? Que a mãe estava tentando modificar o comportamento do pai, dizendo como que ele deveria ter feito. Estava, entre aspas, num termo bem esdrúxulo, digamos assim, mas estava reclamando ali para a psicóloga, né, do pai, dizendo o que ele deveria ter feito ou não. E aí a análise que a gente fez foi, já que a mãe não conseguiria modificar o comportamento do pai, né, enfim, ali nas condições seria muito difícil a mãe chegar no pai e falar, olha, por que você falou assim, assado com a criança? Então, em vez da mãe ficar tendo foco no comportamento do pai, o que a mãe poderia ter feito? Com que ela poderia ter trabalhado com que ela tinha controle, que era o quê? O comportamento dela. Então, foi até daí um tipo de modelo que eu acabei passando ali para psicóloga, que poderia ter acontecido da seguinte forma. Já que o marido teve esse comportamento que não foi legal com a criança teve um legal, a mãe poderia, por exemplo, ter chego na criança e feito o acolhimento que ela gostaria que o pai tivesse feito. Ao invés da gente ficar bem, entre aspas, tá? Entre aspas, reclamando do comportamento do outro, nós poderíamos fazer o que o outro não fez com a criança, né? Então, se a mãe queria que o pai acolhesse e o pai não acolheu, ao invés de eu ficar lamentando pelo pai não ter acolhido, o que eu poderia fazer? Eu poderia ter chego na criança e dito, olha, o papai ficou nervoso, não foi legal o jeito que ele falou com você viu que ele ficou com raiva, que ele acabou falando coisas que eu imagino que ele vai se arrepender depois, mas foi muito legal a atitude que você teve de falar pro papai que você não gostou, que você não queria, que você saiu de perto. Então, assim, fazer o que o outro não fez ao invés de ficar falando o comportamento do outro. Então, isso são comportamentos que é muito importante, né, quando eu não tenho o engajamento do outro responsável, de eu trazer para o responsável que está engajado, no sentido de vamos focar no que a gente consegue mudar, vamos focar no que a gente tem, vamos trabalhar com o que a gente tem, porque se a gente ficar focando no outro, a gente vai mais se frustrar do que modificar alguma coisa. Bom, psicos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Peço, por favor, se você chegou até aqui, deixa nos comentários ou me manda um inbox o que você achou desse vídeo, porque a minha intenção é fazer mais vídeos parecidos com esse, vídeos mais longos, mas que nós possamos discutir um pouco mais amplamente sobre um aspecto importante da orientação parental. Então, se você gostou, eu peço, por favor, que você me mande ou por inbox, ou deixe aqui nos comentários se curtiu, se não curtiu. Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas. E, inclusive, deixe sugestão aqui de vídeo sobre orientação parental, para que eu possa produzir mais conteúdo sobre esse tema. Muito obrigada para você que chegou até aqui e até mais!